coisa julgada tal como prevista no Código de Processo Civil de 73 poderia gerar na prática algumas contradições. Aquele que era considerado pai para fins de alimentos poderia não ser considerado pai para fim de herança. Um determinado contrato considerado nulo numa demanda em que se pleiteava o saldo devedor poderia ser considerado válido numa outra demanda em que se pleiteava não o saldo devedor, mas sim, por exemplo, o valor de uma multa contratual. Isso ocorria em linhas gerais por conta dos limites objetivos da coisa julgada, que no CPC de 73 eram restritos ao pedido formulado pela parte. O artigo 469, inciso 3º daquele código excluía expressamente da formação da coisa julgada as questões prejudiciais, que são aquelas premissas fundamentais ao julgamento do pedido, mas que sejam relativas a situações jurídicas ou a relações jurídicas controvertidas. Havia no Código de 73, uma forma de se contornar essas possíveis contradições. As partes poderiam manejar um pedido declaratório incidental e, com isso, fazer com que aquela questão, que seria decidida de forma incidental, passasse a ser decidida de forma principal e, portanto, fosse apta à formação da coisa julgada material. Isso, porém, dependia de expresso pedido da parte, já que a coisa julgada sobre questão prejudicial não se formava de forma automática na vigência do CPC de 73. O Código de 2015 altera esse quadro e no artigo 503, parágrafo 1º, prevê expressamente o alcance da coisa julgada também às questões prejudiciais, desde que elas sejam, de fato, premissas para o julgamento do pedido, desde que haja contraditório prévio e efetivo não ocorrendo em caso de revelia e desde que o juízo seja competente em razão da matéria, em razão de pessoa, para decidir aquela questão como questão principal numa possível ação autônoma. Também não pode haver restrições probatórias no procedimento ou limitações à cognição que impeçam uma adequada discussão, uma adequada análise daquela questão e, portanto, impeçam também a formação da coisa julgada. Andou muito bem o legislador. Isso foi, sem dúvida, uma grande evolução se comparado com o sistema do CPC de 73. Poderia ter andado um pouquinho mais e se aproximado da previsão da issue preclusion, por exemplo, do sistema norte-americano, que prevê o alcance da coisa julgada a todas as questões consideradas fundamentais para o julgamento do pedido, ainda que não se tratem propriamente de questões prejudiciais. Não foi isso que fez o legislador brasileiro. A previsão do artigo 503, parágrafo 1º do Código, incide expressamente e especificamente sobre questões prejudiciais, ou seja, aquelas que, além de serem premissas fundamentais do pedido, sejam relativas a situações jurídicas ou relações jurídicas controvertidas. Por fim, um último detalhe: se a questão prejudicial for relativa a uma falsidade documental, a coisa julgada não se formará de forma automática nos termos do 503, parágrafo 1º. Há uma previsão expressa no Código, no artigo 430, parágrafo único, no sentido de que a parte deve requerer expressamente que a falsidade documental seja decidida como questão principal e, portanto, apta à formação da coisa julgada. Se esse pedido não ocorrer, a falsidade será decidida como questão incidental e, portanto, não será alcançada pela coisa julgada que se formará nesse processo. Em linhas gerais é isso. Muito obrigada, um forte abraço e até a próxima.